Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, mais uma dica para você. E hoje a dica é de saúde, tá? A gente vai falar um pouquinho aí da suplementação para aumentar a nossa imunidade. Super importante, né? Nesse momento aí, ó, friozinho tá chegando, a gente vai começar a ter um monte de alergia, espirro, rinite, enfim. O que a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer para aumentar a imunidade do nosso organismo? E aí, para explicar isso para a gente, né, para desvendar esse mistério e nos dar um super socorro, eu estou aqui com o farmacêutico Fábio Rezende, que é lá da Biomolecular. Prazer te receber aqui. Obrigado, igualmente, Nina. O prazer é todo meu e espero poder ajudar, né? Com certeza você vai ajudar, porque a gente só faz besteira, né? A gente começa a entrar em farmácia e sair comprando um monte de vitamina C, vitamina D, vitamina isso, aquelas vitaminas de A a Z, compra qualquer uma e toma de qualquer jeito, e eu acho que não é bem por aí, né? Até perigoso. Exatamente, Nina. Isso é cultural, né? Tanto da população como do Brasil. O hábito de se automedicar, né, pela vitamina, isso é comum. Nós temos que ter o seguinte cuidado, que hoje a procura pelo aumento do sistema imunológico, né, por aumento da defesa, até por conta da situação dessa pandemia, as pessoas acabam tomando demais e tomando dos mesmos suplementos, né, quantidades diferentes, dosagens diferentes. Isso pode prejudicar, sim, trazendo uma hipervitaminose. Então, o que a gente sempre orienta é procurar sempre o farmacêutico quando for na farmácia, ou na drogaria, ou na manipulação, para que ele possa orientar qual é a vitamina mais adequada, né? Se não está repetindo a mesma formulação, se não está tomando zinco 3 vezes ou vitamina C 4 vezes, porque às vezes ele já se automedica. Então, o médico já prescreveu, ou o nutricionista já prescreveu, e ele por si próprio vai buscar mais uma alternativa. Então, não é o caminho ideal para que a gente possa fortalecer esse sistema imunológico. Então, nós vamos conversar aqui, eu vou te explicar quais caminhos que você pode pegar para fortalecer e para desvendar, né, esse mistério aí, principalmente da automedicação. Então, antes da gente chegar nesse ponto, foi só para dar uma pitadinha aí, né, para o pessoal entender o que a gente vai falar. Quando a gente fala da imunidade do nosso organismo, como é que a gente vai saber quando ela está baixa, quando ela está legal? Precisa fazer um exame de sangue? Dá para você identificar? A gente produz algum tipo de sintoma? Opa, minha imunidade não está legal. Como é que a gente faz isso? Então, isso é muito individual, né? E a gente sabe que para essa procura você tem que procurar um médico para fazer exames clínicos laboratoriais. Pelos exames clínicos a gente já tem um norte e saber qual o caminho e a direção a gente vai tomar. Então não tem um sintoma ou sinais específicos que vai determinar que a gente está com o sistema imunológico baixo. Claro, a não ser aquelas pessoas que já têm uma doença autoimune, lúpus, artrite reumatoide, diabetes adquirida, né, diabetes tipo 1, enfim, várias outras patologias que podem já prejudicar por si próprio o sistema imunológico dela. Mas as pessoas que não têm essas patologias, essas doenças crônicas que a gente chama, quando ela começa a apresentar uma baixa no sistema imunológico, você vê um sinal clássico que é sempre resfriado o tempo todo, sabe? É um sinal. Então, a pessoa com muito sono, um cansaço físico ao extremo, não comer direito, né, corretamente, não ter fome, né? Principalmente na hora das principais refeições. Isso tudo são sinais em que o sedentarismo é também um dos fatores que pode levar à baixa do sistema imunológico. Então, ficar o dia inteiro dentro de casa ou 24 horas diante da televisão, no Netflix, né? Maratonando no Netflix o tempo todo. Exatamente. Isso tudo pode gerar um prejuízo. Por quê? O que pode melhorar como alternativa? O que leva, né, esse aumento? É você ter uma vida regrada, atividade física constante, porque a atividade física ela estimula principalmente os macrófagos, são as células de defesa do nosso organismo. Ótimo. Então, uma boa alimentação rica, né, principalmente em frutas, vegetais, alimentos que são ricos em fitoesteróis, que a gente chama, compostos bioativos, que vai ativar o seu sistema imunológico
e manter ele constante. Uhum. Então, isso são alternativas e que a gente deveria seguir como essencial, de fato, né, no nosso cotidiano. E aí, então, nesse caso, não tem assim um sintoma muito específico para que a pessoa ache que ela está com uma imunidade baixa. Ah, minha imunidade está baixa. Não, exatamente isso. Acontece que a gente vê na internet hoje e, de fato, na população. Ah, eu vou tomar porque eu acho que a minha imunidade está baixa. Como que você acha? Fez um exame para detectar? Não fez? Então, aí ocorre o excesso dessa suplementação. E aí, dentro dessa baixa, você se conhece, a gente se conhece. Sim, com certeza. Né? Quando você não está legal, você já levanta meio diferente. E aí, pessoas que têm rinite alérgica, né? Principalmente. Então, dentro desse contexto, o clima influencia demais. Então, a gente sabe que vai entrar no inverno agora. Isso tudo vai te dando sinais e te mostrando que o teu corpo não está reagindo bem. Não está preparado para isso, né? Exatamente. Então você levanta e aí você já começa a se conhecer no dia a dia. Poxa, eu não era tão cansado assim, por que eu estou ficando assim? Às vezes pode ser um nível de desmodulação hormonal. Pode ser o cortisol muito alto, testosterona muito baixa. Isso vai ser detectado através do exame clínico. Por isso, assim, não se autodiagnostique, né? A gente sempre avisa e orienta isso. A gente tem esse hábito. Tem, principalmente com relação agora nessa época, a vitamina C, né? E agora a gente tem um monte de vitamina C, né? Vitamina C com D, com zinco, vitamina C com zinco, vitamina C com não sei o quê. Isso também pode causar algum tipo de prejuízo para a saúde. Pode sim, Nina. Por quê? Foi um ponto muito importante, porque quando a gente compra aquele suplemento lá na drogaria, na caixinha, e ele diz assim, suplemento de zinco, ou suplemento de vitamina C. Porém, as pessoas não se atentam, né, à composição desse suplemento. E aí ele é vitamina C, mais zinco, mais selênio, mais outros componentes ativos, que às vezes você já está suplementando de outra forma. Então não há necessidade. E aí o pensamento, né, principalmente das pessoas, é que quanto mais eu tomar, mais eu estou protegido. Sim. Quanto maior essa dose, melhor vai ser para mim. E não é. Então, tem pacientes já na nefrologia aqui de Teresópolis que fazem tratamento que foi por excesso medicamentoso. Principalmente por vitamina C também. Então, não são todos os casos, né? Óbvio, isso é um fator que um conjunto de ações leva a essa situação. Mas aí, se você consome todo dia 1 grama de vitamina C, o seu rim não vai dar conta de eliminar isso, entendeu? Por isso que a gente fala que a prescrição ela é uma dosagem individualizada, de acordo com a necessidade de cada um. Então, a gente tem que ter cuidado com o que consome, porque você prejudica o fígado e o rim ao mesmo tempo. Estou chocada com isso que você me falou, porque essa vitamina C aí, as pessoas consomem como se fosse uma água, né? Exatamente. Acordei, vou tomar vitamina C. E tem muita gente até que toma mais de 1 grama por dia, achando que vai ser uma superdosagem, que ela vai ficar super protegida. Tá tudo errado. Tudo errado. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele tem receptores em quantidades limitadas, somente para captar a necessidade dele. Então não há necessidade de você ter que suplementar em altas doses o tempo todo. Por quê? Vamos supor que o seu organismo absorva 100 miligramas e todo o resto fique solto na sua corrente sanguínea. E aí ele vai se ligar em locais que não são para se ligar. E aí ele começa a gerar um efeito colateral. Isso dando exemplo só como a vitamina C, mas acontece com todos os medicamentos, tá? Ou seja, se você estiver tomando vitamina em excesso, essa vitamina que você acha que é o mocinho vai virar um vilão dentro do seu organismo. Perfeito, ele vai virar um vilão pelo excesso dele que está livre na sua corrente sanguínea. Então, o caminho seria realmente a pessoa procurar o seu clínico geral, realizar um exame de sangue até para dosar essas vitaminas e ver o que ele está precisando suplementar de fato, de acordo com cada organismo. Perfeito, exatamente isso. Então, para que todo mundo possa entender essa importância, quando a gente consome em excesso, então a gente sabe que esse boom de vitamina D que teve, né, e outros suplementos, claro que tem alguns que não têm esse risco de causar essa toxicidade, mas tudo
né? A diferença do veneno para o medicamento é a dose. Então a gente sabe disso. Sempre importante ter uma boa orientação. Então, ainda que a internet te ofereça várias opções, várias sugestões e várias informações, a gente tem que saber filtrar. Porque depois que você prejudica o fígado e o rim, é difícil você reverter essa situação. E são órgãos extremamente importantes para o metabolismo e eliminação, né, de tudo que a gente consome. Meu médico fala assim, esquece internet, pelo amor de Deus, porque esse tal de Dr. Google, né, é um caso assim seríssimo hoje em dia, né? Todo mundo vai lá pesquisar no Dr. Google para ver o que tem, o que está sentindo, o que eu vou tomar e acaba fazendo bobagem, né? Agora, Fábio, nesse período que a gente está vivendo, muita gente ainda tem medo de procurar um médico, por qualquer questão que seja, né? É possível ela procurar esse tipo de ajuda ou de esclarecimento, procurando uma farmácia de manipulação, conversando com o farmacêutico, explicando o que está se passando com ela? É possível fazer um meio caminho aí? Sim, com certeza. Hoje o farmacêutico está preparado para isso. O farmacêutico ele é habilitado pelo Conselho Federal de Farmácia a dar essa assistência, né, na saúde. Então o farmacêutico ele não pode fazer diagnóstico. Sim. Ele pode complementar a clínica de outro profissional. E aí, qual é o nosso papel em relação na farmácia de manipulação? Que é um atendimento diferenciado da drogaria. Então, nós podemos avaliar, né, os exames clínicos laboratoriais que foram prescritos por outros profissionais e orientar o paciente. Nós podemos prescrever suplementos, vitaminas, aminoácidos, minerais, fitoterápicos, isso tudo com o intuito de complementar. Então, essas orientações, o farmacêutico ele pode sim fazer a sua anamnese farmacêutica. Dentro dessa avaliação, ele vê a necessidade. Sim. E se houver, né, ele consegue complementar sem interferir na prescrição de outro profissional. Essa complementação, no caso, e até essa anamnese que você está falando, ela é personalizada para cada pessoa, para cada tipo de necessidade. Perfeito, Nina. Exatamente. Eu hoje trabalho na minha linha de raciocínio, tanto na minha área profissional, junto com os meus alunos, eu trabalho da seguinte maneira, eu sempre ensino eles a formular, a prescrever de forma individualizada. Cada organismo responde de uma forma. Então, se você consegue entender a necessidade do teu paciente, você entende que a dosagem para ele é uma e a dosagem para o outro paciente é outra. E a vitamina C para um não é a necessidade do outro. Então, a gente consegue, de fato, complementar. A farmácia biomolecular ela disponibiliza esse serviço de atenção farmacêutica, onde ele consegue orientar, né, prescrever, se for o caso ou não, indicar, direcionar para outro profissional. Então, nós temos um trabalho muito em conjunto, né, com as outras especialidades. Exatamente para isso, porque ninguém trabalha sozinho. Então, cada um tem a sua atividade específica e cada um complementa o outro. Exatamente. E aí, Fábio, uma questão que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar o programa, né? Você tinha me falado da importância do sistema digestivo, né? O sistema excretor, que pode acarretar uma série de situações com relação, inclusive, à imunidade, né? Explica um pouquinho aí o que acontece. Sim, com certeza. A gente estava conversando a respeito da saúde do intestino, né, Nina? O intestino ele é um órgão extremamente importante a nível de absorção e manter o nosso sistema imunológico ativo. Então, hoje, pelos estudos, já foi mais do que comprovado que o nosso intestino ele é o nosso segundo cérebro, né? Dentro desse contexto, o intestino ele é extremamente importante para a produção de neurotransmissores, para pacientes que têm depressão, ansiedade. Então, aquele paciente que ele não tem o intestino dele funcionando de forma correta, ou seja, o paciente fica 4, 5, 6, 7 dias sem ir ao banheiro, tem alguma coisa errada. Porque aí o seu intestino ele não vai produzir, não vai sintetizar vitaminas ou hormônios ou outros metabólitos importantes. Isso vai prejudicar todo o teu sistema imunológico, porque aquela flora bacteriana que é importante para a manutenção
dos compostos do nosso organismo, ele não vai conseguir produzir e fazer com que o seu organismo absorva, porque ele está todo interrompido, ele está inflamado, que a gente chama, né? Então, essa inflamação intestinal prejudica muito o sistema neurológico, o sistema cardiovascular, o sistema renal, o sistema hepático. Então, ele está ligado diretamente aos outros órgãos. O sistema imunológico é um dos fatores principais com a saúde intestinal. Então, ali tem muitas moléculas que a gente chama, né, que causa inflamação. E aí, quando a gente regula, você tem o seu intestino todo dia direitinho, naquele mesmo horário, bonitinho, a chance do seu sistema imunológico estar alto é muito maior do que aquele paciente que tem um intestino totalmente desregrado. E até de absorver esses suplementos que, porventura, a pessoa esteja tomando. Perfeito, porque aí, às vezes, ele está suplementando, tomando, mas ele não vai ter absorção. Por quê? Porque ele não tratou da saúde intestinal. Porque é por onde todos os nutrientes, alimentos que são quebrados, né, hormônios produzidos, eles são absorvidos do intestino para a corrente sanguínea para fazer o seu papel no nosso organismo. Então, é importante sim. Agora, Fábio, até para que fique uma coisa bem prática para quem está nos assistindo, né? Sinal de alerta, não vou ao banheiro há quantos dias que a luzinha acende? Exatamente. Então, assim, a partir do terceiro dia, né, quarto, quinto, sexto dia, se não foi ao banheiro regularmente, então até o segundo dia, dependendo da situação desse paciente, é tolerável. Após o segundo dia, do terceiro para o quarto, aí já tem que procurar prestar atenção, né? Ou procura a ajuda de um profissional se ela for uma constância, se isso for crônico. Ah, mas desregulou esse mês, Nina, porque eu comi muita besteira. Tudo bem, volta para sua dieta normal, né? E aí você consegue regular esse intestino. Então, porque ele tem muitas doenças do intestino, onde o proctologista ele vai avaliar aquela situação, né? E aí, claro que pode ser N fatores, mas a principal, a base, nós podemos fazer em casa. Sim, através da alimentação, tomando bastante água, comendo bastante fibra. Isso tudo você consegue cuidar da saúde intestinal. Então não adianta, gente, se suplementar ou comprar várias vitaminas se seu intestino não funciona direito. Primeiro a gente precisa desintoxicar esse paciente. E aí você vai ter uma resposta muito melhor. Melhor, né? Então, olha só. De forma bem didática, assim. Quero aumentar a minha imunidade. Primeiro passo, segundo, terceiro, como é que a gente vai funcionar aí? Então, quero aumentar a minha imunidade. Já tem a sua alimentação regrada, pode continuar com a alimentação se você não apresentar nenhum sinal ou sintoma de piora, né, no seu estado de saúde. Segundo, consumir de fato bastante água e, se for suplementar, procurar um profissional, um médico, um farmacêutico, um nutricionista que saiba te orientar a respeito dessa suplementação. Terceiro passo, fez os exames ou não fez os exames, mas eu quero muito suplementar porque aqui em casa todos, né, contraíram alguma doença, ou está resfriado, ou é o Covid, enfim. Vai na farmácia, ela procura, né, na biomolecular, um dos nossos farmacêuticos, que a gente vai estar te orientando em relação qual o passo que você deve seguir e como proceder, né, com essa situação. Primeiramente, qualquer patologia fora do comum, sempre o ideal é procurar um médico. Né? Sim, sim, perfeito. Fica fácil, né, de entender dessa forma. É totalmente possível aí a gente manter a imunidade, beleza, até para enfrentar agora esse friozinho que está chegando, né? Exatamente. Que agora vem rinite, sinusite. Que está relacionada com a inflamação intestinal. Também a rinite e a sinusite? Sim, porque todo o processo inflamatório que começa no intestino, ele começa a gerar uma inflamação em outros tecidos do organismo. Entendeu? E isso faz com que a microbiota, aquelas bactérias boas do seu intestino, não funcione corretamente. Então a gente precisa limpar para colocar essas bactérias de novo e elas começarem a fazer o papel delas, que é proteger o nosso organismo.
Aqueles probióticos que também vendem aí nos pacotinhos, a biomolecular também tem, pode fazer? Sim, também tem. Nós fazemos toda essa parte de suplementação, a parte, né, de probióticos, de forma orientada. Então, a gente tem um passo a passo a seguir até chegar nesses probióticos, né? Para que ele não ocorra, não entre direto com esses probióticos. Uma coisa que eles fazem muito errado, Nina, é quando está com o intestino preso, e aí vai lá, vou comprar um probiótico para regular o intestino. Está errado. Não faz sentido. Não faz sentido. Não é para isso. Não é para isso. Ele é para depois que você normalizou o intestino, regularizou. O paciente entrou com antibiótico durante 7 dias ou 10 dias. Desregulou a flora bacteriana dele, aí faz sentido você entrar. Quer suplementar para ter uma melhor qualidade de vida? Aí faz sentido. Mas depois que a gente chama de fazer uma modulação intestinal. Ou seja, limpar o intestino direitinho, quando ele está 100%, aí você vai refazer essa flora intestinal para absorção desses suplementos, dessas vitaminas. Esse é o caminho, esse é o principal caminho. Olha que legal, né? Como é que a gente poderia imaginar que o intestino está aí ligado a isso tudo, né? Não é verdade? Isso é muito interessante e muitos dos pacientes, às vezes, não têm essa noção. E também vou te falar, muitos profissionais de saúde não se atentam a essa questão. Então é importante sim que a gente esteja sempre se atualizando. Por isso que a biomolecular faz questão de nossos profissionais sempre estar atualizando, se capacitando o tempo todo, para que possa oferecer tanto para a população como para os médicos, né, uma orientação científica mais embasada, com conhecimento mais atualizado, e que de fato tenha resultado. De verdade. Até para a gente não sair gastando dinheiro aí à torta direita e não ter o resultado que a gente precisa, né? Exatamente, Nina. Bacana. Eu vou pedir, olha, gente, muita coisa, né? Muita informação aí para você melhorar a sua imunidade, sua saúde, ficar ligado aí o que está acontecendo com você. E aí eu vou pedir para o Gilberto colocar para a gente o Instagram da Biomolecular, Farmácia Biomolecular Terê. E ali você tem várias informações, horário, tem o WhatsApp também, que você pode entrar em contato para, enfim, tirar alguma dúvida, falar com alguém, qual é a sua necessidade, o que você está precisando, de repente até fazer um orçamento do o que ele já tem, né? Sim, isso é muito importante, Nina, porque assim, hoje os canais de comunicação, então desse meio, né, eletrônico, a gente tem tanto o WhatsApp, tanto o Instagram da farmácia, sim, onde pode estar enviando sim a sua receita para que a gente faça, né, o orçamento, dê a informação que ele precisa. Então, é um dos canais principais hoje no mundo tecnológico, sim, onde as empresas estão utilizando, e de fato, qualquer dúvida ou qualquer orçamento, valor, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, que a gente vai estar tentando responder o mais rápido possível. Claro, a demanda está sendo muito alta, né? Por conta dessa situação que a gente está vivendo. Então, ainda que demore um pouquinho essa resposta, ela vai chegar. Que ela vai chegar. O bacana para quem realmente está em casa, não está saindo, está evitando de ir para a rua, né? Fica aí uma mão na roda esse WhatsApp. Vocês entregam também domicílio? Sim, exatamente. Então, assim, o mais importante que a gente orienta é assim, pode ficar em casa tranquilo, que a gente trabalha com esse serviço de entrega, né? Trabalha com esse serviço de delivery para facilitar exatamente. Então, a gente entrega as formulações sempre no mesmo dia, para que você comece o tratamento o mais rápido possível, tá? Caso não tenha, 2 dias é o máximo suficiente que a gente consegue, né, demorar para entregar. Mas para que seja feito com qualidade, com carinho, né? E também para tentar atender a demanda o mais rápido possível. Então, só solicitar que a gente entregue em casa também. Perfeito. Olha, muito bom, então. Biomolecular à sua disposição. Fábio também está à sua disposição. Pode ligar para lá, pode mandar um WhatsApp, perturbar. Eu quero falar com o Fábio, ele vai dar um jeito de atender. Isso aí, com certeza. Esse é o nosso papel. Tirar essas dúvidas todas. Fábio, eu acho que ficou muito claro. Espero que a gente tenha conseguido atingir o nosso objetivo, que é de levar informação para quem está assistindo, né? Exato. Você que está em casa, você que está assistindo pelo YouTube, você que está assistindo pelo Facebook, não interessa. O negócio é levar informação
para que a gente pare com essa mania que a gente tem, e eu também tinha, tá, gente? Estou me colocando nesse pacote de entrar na farmácia e ir direto lá naquela seção de vitamina e sair comprando aquele monte de vitamina e dando para a família toda, né? Porque a gente compra para a gente e aí já dá para o filho, para o marido, para a avó, dá para todo mundo. E esquece que a dosagem de criança é diferente de adulto, né? Ainda tem essa, né? A dosagem do idoso também é diferente. Dosagem do idoso, porque o idoso volta a ser uma criança. Então, a dosagem tem que ser diferente para cada fase dessa vida. Olha que perigo, né? Exato. Fábio, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, porque a gente vai inventar mais tema para trazer aqui o pessoal, trazer informação também, né? Com certeza. O prazer foi todo meu, estou à disposição. E o que eu puder ajudar, com certeza é só entrar em contato que a gente dá as orientações. Ótimo. Obrigada, até a próxima. Obrigado. É isso aí, gente. Olha, muito bom, muita informação. Acho que dá para a gente fazer o dever de casa direitinho, né? Se preparar aí para a estação fria. Não só para a estação fria, mas para todo ano a gente manter a imunidade legal e evitar aí uma série de complicações, né? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Vou ficando por aqui, deixando um super beijo para você. Lembrando, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e principalmente nosso canal do YouTube, onde você encontra toda a programação da Diário TV. Combinado? Se inscreve lá e fique por dentro de tudo que acontece em Teresópolis. Um super beijo para você e eu volto a qualquer momento dentro da programação da Diário TV.